Olá. Bom, então, falando agora da Vila Santa Cecília, que é o que interessa, por que a vila, por que não outro lugar, né? Outro bairro. Bom, eu acho que é um pouco óbvio, né? A Vila Santa Cecília é onde a cidade planejada de Volta Redonda, a Vila Operária, nasceu. Ela tem o traço do Atílio Corrêa Lima, ela reúne uma série de edifícios importantes, de equipamentos culturais, equipamentos de lazer, os jardins mais bonitos da cidade, os espaços públicos mais bem qualificados. Tem toda a questão da memória, tem toda a questão do valor simbólico, né? Para as pessoas, para os primeiros moradores. É onde você sabe que você chegou em casa, quando você vê, né, a CSN, quando você vê as chaminés, quando a gente percebe que está de volta em Volta Redonda, quando você está vindo de fora, né? A minha impressão, quando vi a Volta Redonda a primeira vez, foi muito chocante. Chegando pela Dutra, entrando pela 207, em determinado momento surge uma labareda de fogo enorme, maior do que os prédios que estão dos lados, e aquilo ali queimando, parece que você precisa chamar um bombeiro, tem um incêndio. Eu moro aqui há 8 anos, isso foi há 20 anos atrás, quando vim a primeira vez para cá, mas até hoje essa imagem não saiu da minha cabeça. É muito difícil para quem não é daqui você se desvencilhar essa coisa da siderurgia, né? Daquela imagem, daquela quantidade de chaminés, aquele fogo azul, fogo amarelo, aqueles diversos tubos. É uma coisa muito forte, né? E para quem é daqui isso já é normal, isso não representa nada demais, mas uma usina siderúrgica no centro da cidade não é coisa que se vê por aí. A gente não tem, não conheço outra cidade assim. E isso é curioso, porque isso é também parte da identidade da cidade, né? A gente no plano diretor, enquanto fez as oficinas pela cidade, onde a gente discutia, né, o planejamento urbano, discutia a cidade nos bairros, muitas pessoas falavam isso, que ver essas chaminés, ver a usina era saber que chegou em casa, era saber que estava de volta, né, que estava tudo bem. Então, vamos lá, direto porque a vila foi escolhida, né, explicar um pouquinho melhor. Como eu comecei a falar, a questão do planejamento de transportes, o planejamento urbano, foi o mote que deu início ao pensamento. E pensar um modo de reestruturar a paisagem urbana através do transporte me pareceu que era o caminho, né? Por quê? Nesse slide que vocês estão vendo aqui na tela, vocês estão vendo a Rua 14 e as suas travessas. E o que a gente nota quando a gente está vendo essas imagens? A gente vê um espaço público dominado por automóveis, não é? A gente não tem quase imagem de pessoas, ou se tem pessoas aparecendo, elas representam muito menos na paisagem do que os automóveis representam. E é uma coisa um pouco ambígua. Quando eu fiz essas fotografias, eu chegava na vila às 7 horas, às 7 horas, isso, às 7 horas, e ficava fotografando até quando não tivesse mais vaga de estacionamento. E isso ocorria por volta de 8 horas da manhã, ou até antes. Então, o que a gente está vendo aí? São pessoas que vêm e param o carro para trabalhar e entram no seu escritório, entram na CSN, entram na sua loja e o carro fica parado aí o dia inteiro, né? Então, a gente vê um grande desperdício de espaço público, né? A gente vê muita área destinada a estacionamento, né? Nem a circulação de automóvel, que fica ali sendo ocupada pelos automóveis, né?
Ao mesmo tempo, quando a gente fez as oficinas pelos bairros da cidade, as pessoas reclamavam muito da mobilidade, tá? A gente não vai falar tanto disso hoje, mas de todos os assuntos que a gente perguntava quais eram os problemas para as pessoas em Volta Redonda, que eles viam de problema, a mobilidade era sempre mencionada, e a mobilidade ao final da pesquisa, a gente notou que ela era mencionada 3 vezes mais do que o segundo problema. O segundo problema era a preservação ambiental, a questão da poluição e tal. Depois disso veio espaços de lazer, carência de espaços de lazer. Mas 3 vezes mais do que a poluição ambiental se falava de mobilidade urbana. Seja porque não existe infraestrutura cicloviária, porque as calçadas são de má qualidade, porque não tem vaga de estacionamento, porque o trânsito é muito intenso. O fato é que todo mundo se locomove para trabalhar, para estudar, para viver. E se esse ato de se locomover é difícil, dificultoso, você passa a evitar esse trajeto. E é esse o grande risco que a Vila Santa Cecília corre. Por não oferecer as vagas de estacionamento, por não ter uma mobilidade atrativa, não ser fácil de se acessar, as pessoas passam a ir para os shopping centers, as pessoas passam a ir fazer compras em outros bairros, passam a procurar outras opções. Aqui a gente vê um pouco da vila ainda com pouco movimento. A gente vê alguns potenciais espaços para se requalificar. Então a Praça dos Aposentados, Largo dos Aposentados aqui, absolutamente vazio e trancado. Esse espaço, esse beco entre o Cine 9 de Abril e o prédio do Clube dos Funcionários. Aqui embaixo, o espaço grande que a gente tem na Rua 14, livre, do vão da biblioteca, enfim, o Gacemes, espaços que são destinados às pessoas de muita qualidade, são valores muito importantes da vila. Na vila você consegue, além de tudo, ter contato com peixe, com garças, isso é uma cena muito comum no Córrego Brandão. Isso aqui num domingo, isso aqui é a turma trocando figurinha, e a Feira Livre, que ocorre todo domingo. Então são elementos de muito valor, além das edificações, além do patrimônio construído, do teatro, do cinema, que é fantástico, da biblioteca, do vão sobre a biblioteca, do Jardim dos Inocentes, que é o espaço público mais bonito da cidade, o zoológico que está ainda dentro da vila, Praça Brasil, são inúmeros os motivos para se pensar na vila como uma centralidade que precisa ser resgatada antes que seja tarde demais. E fazendo a pesquisa, para mim que era de fora, fui descobrir que existia um projeto do Roberto Burle-Marx para a vila, um calçadão que havia sido feito em 91 e não foi levado adiante. Então, eu cheguei num ponto do trabalho que eu encontrei uma grande pérola, uma joia escondida, e que ao mesmo tempo, conversando com os arquitetos do IPTU e muitas pessoas, percebi que as pessoas não acreditavam muito nesse projeto. Achavam que esse projeto não estava mais inserido no nosso contexto, não era viável. Por quê? Justamente porque essa dicotomia do automóvel versus o pedestre, ela não se resolve você simplesmente eliminando o automóvel da equação e destinando todo o espaço ao pedestre. Não que isso não vale a pena. Você precisa resolver a questão da mobilidade também. Então, se não tem vaga de estacionamento hoje, como é que você faz com essa situação em que nesse projeto que a gente tem aqui você precisa reduzir 500 vagas de estacionamento? Então, é isso que eu fui pensar. Foi aí que eu fui trabalhar para como fazer para melhorar a acessibilidade, como fazer com que as pessoas possam chegar na vila de transporte público, de bicicleta, de skate e não precisem do automóvel para chegar lá. Ou se chegar de automóvel, que seja um automóvel compartilhado, que seja um motorista por aplicativo, alguma outra forma que faça com que fique mais
mais acessível, mas que não sobrecarregue o sistema viário, que já não comporta mais grandes coisas. Eu não vou adentrar mais no projeto, eu paro por aqui e a gente continua aí nas próximas. Tá ok? Obrigado, um grande abraço.